de todos os assuntos. Amém? E aí vamos nós aqui. Queria que você abrisse sua Bíblia, livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21. E aí eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. Eu queria fazer uma pergunta para as mulheres aqui. Todas as mulheres que estão aqui sabem quem é Rispa? Já ouviram falar desse nome, Rispa? Personagem bíblico? Essa é uma das mulheres mais extraordinárias que tem na Bíblia. E pouca gente conhece. Pastor, nunca ouvi falar. Mas por que essa mulher é uma mulher extraordinária? É o que nós vamos falar hoje. Essa aqui faz parte das mensagens, né, das mulheres que inspiram. Essa mulher aparece poucas vezes em textos bíblicos. Mas ela, definitivamente, a história dela é uma das mulheres que inspiram. Ela é, na verdade, uma das concubinas de Saul. Mas isso não é o mais importante. Ela também vai ser o motivo da causa da briga de Abner, sobrinho de Saul, que era o comandante do exército de Saul, com o herdeiro do trono que ficou vivo. O Isbosete, o Esbaal, depende da versão bíblica, ela é a causa da divisão entre os dois. E aí, mas isso também não nos importa, porque isso não é o importante, isso não é o destaque que eu quero dizer da vida dela. O destaque da vida dela está justamente nesse capítulo aqui, que nós vamos ler. E aí nós temos um tema hoje. Honrar as alianças trazem bênçãos de Deus. Honrar as alianças trazem bênçãos de Deus. Então eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e falasse com ela. Honrar as alianças trazem bênçãos de Deus. Agora fala para ela, você precisa honrar as alianças que você fez na sua vida. Porque isso trará bênçãos de Deus para a sua vida. Então isso aqui é um fato, gente. Dentro da história de Rispa, eu vou citar outras alianças que foram feitas e que, ao honrarem essas alianças, todas essas pessoas foram ricamente abençoadas. Então, quando há uma honra na aliança que é feita, e algumas alianças que vocês vão ver que foram feitas de formas até ilegais, mas mesmo assim, quem honrou foi abençoado. Porque um fato não muda outro. A aliança não pode ser quebrada. Assim como Deus fez uma aliança no Éden com Adão e com Eva. E eles quebraram essa aliança, mas Deus permaneceu fiel. Nós não temos mais aqui o antigo CDBB. Ele foi incorporado às lições que vão ser feitas aí ao longo dos anos dentro da escola bíblica semanal. Mas dentre das lições que nós tínhamos no antigo CDBB era as alianças. Que falavam da aliança desde o Éden até a última aliança e a aliança perfeita, que é a aliança de Deus feita com Cristo a nosso respeito. Então nós temos aqui uma aliança que foi feita de alguém que decidiu fazer a coisa certa pensando na sua descendência e Deus honrou poderosamente. Não é diferente comigo e com você quando nós decidimos honrar a aliança que nós fizemos. E principalmente quando nós fazemos uma aliança diante de Deus com alguém. Então nós vamos ler esse texto e no decorrer do texto, nas explicações, eu vou estar mostrando a você que várias alianças são feitas. E os acordos, eles não podem ser quebrados, porque trará consequências sérias. E aí é o que nós vamos ver dentro desse texto aqui. E diz assim, nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas
dos restos dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los, no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Guarda esse pedaço aí, por favor, no final do 2, tá? Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? Que resgate lhes darei para que abençoe a herança do Senhor. Os gibeonitas responderam: a nossa questão é com Saul e com sua casa. Não tem nada a ver com prata nem ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês querem? Isso farei por vocês. Olha só o que Davi está falando aí. O que vocês querem? Isso farei por vocês. Ele está fazendo o que aí? Uma aliança. Certo? Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, e que nos seja dado 7 homens dos seus descendentes, para que enforquemos diante do Senhor em Gibeia de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Ele ratifica essa aliança. Mas aí você pode falar: pastor, Davi fez isso, se comprometeu a entregar 7 homens descendentes de Saul para serem mortos? Sim. Porque a lei de Israel diz o quê? Que é olho por olho, dente por vida por vida. E aí está lá em Levítico 24, 20, 21, diz assim, ó: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como se tiver desfigurado algum homem, assim com ele fará. Quem matar um animal restituirá, e quem matar um homem será morto. Então a lei era pau, pau, ferro, ferro, gente. Não tinha meio termo. Saul, na sua loucura, nos seus delírios, ele começa a perseguir, fazendo uma limpeza étnica na terra de Israel. Os gibeonitas, eles têm uma aliança com Israel, uma aliança que, como eu falei antes, foi uma aliança feita na esperteza, na sutileza. Quando Israel entrou dentro da terra de Canaã, o povo de Gibeão, eles começaram a olhar e falar: rapaz, esses caras estão varrendo a terra. Não temos como resistir. Vamos armar uma situação. Embora eles estivessem perto do acampamento de Israel, eles se vestiram com umas roupas muito gastas, como se tivessem vindo de muito longe, pegaram sandálias velhas, colocaram nos seus pés. Vieram muito sujos e chegaram até o acampamento de Israel. E aí conversaram ali com Josué e disseram que eles eram um povo de uma terra muito longe, mas que ficavam dentro das terras de Canaã. E sabiam o quanto o Senhor tinha abençoado Israel e o quanto o Senhor era poderoso. Então eles queriam fazer uma aliança com Israel. Josué não consulta o Senhor e cai nesse engodo. E aí, de repente, Josué é surpreendido. E sabe que o pessoal lá, os gibeonitas, não são um povo distante, mas estão próximos. Mas como ele selou o acordo, ele fez uma aliança, mesmo tendo sido enganado, ele vai honrar esta aliança. Porque honrar a aliança trazem bênçãos de Deus. Quando os outros reis de Canaã ficam sabendo que os gibeonitas tinham feito uma aliança com Israel, eles decidem exterminar os gibeonitas. E aí se reúne vários reis para atacar Gibeão. E aí Josué chama todo o povo de Israel, convoca todo o povo para destruir esses reis e salvar os gibeonitas. E aí Deus concede graça a Josué. Josué impõe aos gibeonitas que eles deveriam agora, por essa falcatrua, por agir de má fé,
eles agora seriam servos de Israel, principalmente do tabernáculo. Então, toda a lenha queimada nos sacrifícios de Israel, toda a água destinada ao culto do Senhor, que havia uso de muita água no culto por causa da purificação dos sacerdotes, todos os sacerdotes tinham que ser purificados, os levitas tinham que ser purificados, e isso havia uma grande quantidade de água para ser feita, lenha para queimar os sacrifícios. Tudo isso seria função dos gibeonitas por toda a vida deles. Então Josué impôs sobre ele um castigo. Mas eles viveriam em paz dentro das fronteiras de Israel. Ninguém poderia mexer com eles. Eles tinham esse respaldo. Então aqui foi feita uma aliança. Josué honrou esta aliança com eles. No entanto, Saul, ele começa a perseguir essa tribo a quase exterminá-los. Porque ele achava que deveria fazer uma limpeza étnica, como nós vemos em alguns casos na história recente do país, como na Iugoslávia, por exemplo, onde pessoas foram mortas simplesmente porque eram diferentes. Nem diferentes na fisionomia, mas simplesmente porque eram de outras nações, de outros povos que viviam no mesmo lugar. E aí, Saul começa essa perseguição e quase chega ao ponto de matá-los a todos. Mas Deus tinha uma aliança com esse povo. E aí, ao cabo que Saul morre, e aí já anos da frente, começa uma fome em Israel, porque Deus também honra as suas alianças. Deus honra a aliança feita com Gibeá. Que a fome vem sobre o povo dele. E aí passam-se 3 anos. E aí Davi fala, não é possível, gente. O problema não é só geográfico. O problema não é só uma questão de falta de chuva. Tem algo a mais, tem algo além. E aí ele decide consultar o Senhor. E o Senhor fala, tem uma causa específica para que esta fome esteja acontecendo. E aí o rei chama os gibeonitas aqui, como nós lemos aqui. E aí os gibeonitas trazem este relato. Traga-nos esses homens, 7 homens da família de Saul, para que nós matemos. E aí seja, na verdade, aquilo que a lei manda, olho por olho, dente por dente. E aí nós precisamos lembrar que na família de Saul, os filhos de Saul foram mortos junto com Saul na guerra. Quando os filisteus, na última guerra que eles travam, os filhos de Saul maiores, eles são mortos, só ficando Isbosete. Então esses já tinham acabado. E Isbosete depois é morto à traição por seus homens. E tem a sua cabeça levada para Davi. E Davi manda matar esses homens. Então nós vemos que tem uma série de alianças sendo feitas, uma série de traições sendo feitas também. Mas Deus continua honrando o seu propósito. E aí Davi pergunta a ele, o que vocês querem que faça? Eles trazem a solução. E aí Davi se compromete. Então os gibeonitas, eles permaneciam ali no meio de Israel. E o Senhor era com eles. Então Davi mantém a aliança que Josué fez. Ele honra essa aliança que Josué fez diante do Senhor. E apresenta esses 7 descendentes de Saul. E aí que entra a nossa personagem. A partir do versículo 7, nós vamos ver como Davi age para proceder, para trazer esses 7 descendentes de Saul. Quem são eles? No versículo 7 diz assim, mas o rei, todavia, porém, entretanto, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Por que ele fez isso? Por causa da aliança que ele fez com Jonatas. Então o texto é assim, ele fala de aliança o tempo todo. Ele fez uma aliança com Jonatas que eles guardariam, caso ficassem vivos quem fosse. Se Davi morresse, Jonatas se comprometia a defender a família de Davi. E se Jonatas morresse e Davi ficasse vivo, Davi se comprometia a socorrer a família e os descendentes de Jonatas. E Mefibosete é o único filho que Jonatas tinha. E aí, uma aliança feita não pode ser quebrada. Davi, então, separa Mefibosete desses que seriam mortos e apresentados diante do Senhor. Versículo 8 diz, porém o rei pegou os 2 filhos de Rispa, que é a nossa
personagem. Filha de Ai, que tinha de Saul, a saber, Anone e outro também Mefibosete, sendo que esse aqui era filho de Rispa. Pegou também 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Basilai, o Meleanita. Só lembrando aqui, para quem não lembra aqui dos detalhes. A filha de Saul, prometida a Davi, na verdade, era Merabe. Merabe foi prometida a Davi quando ele derrota Golias. Lembra da promessa que o rei fez? Ó, o homem que derrotar o filisteu, eu vou dar uma filha em casamento, né? Vou dar ouro, prata e ainda vou isentar a família da cobrança de impostos. A filha prometida era Merabe, só que Saul quebra a aliança. Olha as consequências para a filha dele. Vai perder 5 filhos, porque ele quebrou uma aliança. Esse texto é rico demais, gente. É rico demais. Como os efeitos de uma quebra de aliança traz maldição no futuro. E como honrar as alianças trazem bênçãos. Então, quando Saul quebra a aliança lá atrás, entregando a filha dele, que estava prometida a Davi, pelo feito que ele tinha lá, de derrotado Golias, ele entrega para outro, essa maldição recai lá na frente. Então, nós estamos vendo aqui que honrar as alianças definitivamente trazem bênçãos de Deus para nós. E aí ele entrega lá os 5 filhos de Merabe para estar ali com os gibeonitas. E Davi entregou nas mãos dos gibeonitas, né? E os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram no mesmo tempo. Foram mortos no dia da colheita. Nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Eu queria que você guardasse isso também. Essa colheita aqui, ela é feita entre março e abril, no mês de Missã. Olha bem, guarda isso. Mês de abril. Vamos botar ali entre março e abril, mas vamos botar mês de abril. Era o começo da colheita. Por que é importante guardar isso? Para você saber como essa mulher é uma mulher que nos inspira. E aí o texto passa. Davi poupa a vida de Jonatas, neto de Saul, que era sobrinho dele também. Porque Davi casou com Mical, a segunda filha de Saul, logo Mefibosete também era sobrinho dele. Mas ele tinha uma aliança ali com Jonatas. Então ele decide honrar a aliança que ele tinha feito com Jonatas, então ele poupa a vida de Mefibosete. E aí, lá no versículo 10, entra a parte que nós queremos destacar. Presta atenção. Versículo 10 diz assim: Então Rispa, filha de Ais, pegou um pano de saco e o estendeu sobre si sobre uma rocha. Desde o princípio da colheita até o dia que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. Você tem ideia de quanto tempo é isso aqui, gente? Que ela ficou com um pano de saco, impedindo que os animais se aproximassem do filho? Vocês têm ideia? Conta comigo. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Começo da colheita, até que a chuva caia. A chuva temporã só cai em outubro em Israel. A mulher ficou 6 meses, não permitindo que os animais comessem a carne dos seus filhos. Porque ela tinha uma aliança com seus filhos. Os filhos são herança do? Ela tinha uma aliança com seus filhos. Ela fica 6 meses, impedindo que os animais, tanto os abutres de dia, quanto as feras da noite, devorassem os corpos dos seus filhos. Ela decide honrar essa aliança que ela tinha com a sua família. E aí, é como eu digo sempre, essa é uma história linda bíblica que pouca gente conhece. Que pouca gente olha, passa assim e não dá significância. Mas nós vemos a importância de guardar a aliança
com Deus, de honrar a aliança que nós fazemos com a família, que nós fazemos com a esposa, que nós fazemos com o esposo, que nós fazemos com o filho, que nós fazemos com os nossos descendentes, que nós fazemos com o nosso patrão, com o nosso empregado. Tudo isso é aliança. Toda vez que o patrão assina a carteira de um empregado, ele está fazendo uma aliança. Toda vez que o empregado tem uma carteira assinada pelo empregador, ele está fazendo uma aliança. E ele tem que honrar essa aliança. Toda vez que eu faço um acordo com alguém de fazer um serviço para alguém, eu preciso entregar esse serviço porque eu estou fazendo uma aliança com essa pessoa. Toda vez que alguém fala, pastor, ora pela minha vida, eu estou fazendo uma aliança com essa pessoa quando eu digo que eu vou orar. Semana passada nós tivemos aqui, estávamos aqui no nosso seminário do Ministério de Ensino, e nós tivemos aqui no Alcântara, na Assembleia de Deus do Alcântara aqui, a ordenação diaconal, pastoral e presbiterial ali. E para a honra e glória do Senhor, nós tínhamos um amigo lá sendo ordenado. E eu não pude estar lá, porque estava aqui no culto no sábado. Era o filho da irmã Creuza, que era aqui da nossa igreja. O nome dele é Vanderlei. Vanderlei foi ordenado ao diaconato. Eu me lembro que uma vez eu morava ali, perto da SEDAI, ali perto da casa da Cláudia e do Júlio. Encontrei o Vanderlei. Doido demais, gente. Drogado demais. Isso foi em 2013. Encontrei ele e um outro rapaz. E aí me pediram oração. Eu não sabia quem ele era. E aí ele me pediu oração. Eu falei, não, eu vou orar por vocês. Primeira coisa que eu fiz, vem cá, qual é o nome de vocês? Anotei o nome deles. Fiquei com o nome deles na Bíblia, ó. Tempão. E aí virava e mexia, eu passava lá, Vanderlei doido, pancado demais. E aí pedia oração, orava por ele no meio da rua. E aí um belo dia eu passo, não vejo Vanderlei, passo 2, não vejo, passo 3, não vejo, passo 4, não vejo. Aí pergunto um vizinho lá sobre Vanderlei. Vanderlei tinha ido para o centro de recuperação. Eu falei, glória a Deus. E aí depois de 3 meses, Vanderlei volta. E aí Vanderlei começa a caminhar na igreja. E aí eu descubro que Vanderlei é filho do Sebastião, que hoje é pastor na Assembleia de Deus, lá na rua 35, se eu não me engano, no Catarina Novo. E aí o Vanderlei vem caminhando aí, já tive a oportunidade de vê-lo pregar lá na igreja do Pai. E aí, semana passada, o Senhor, está completando essa obra. O Vanderlei foi ordenado ao diaconato lá na igreja do Alcântara. Então você vê que quando ele me pediu para orar, eu fiz uma aliança com ele, de estar orando pela vida dele. E o Senhor vai honrando essas alianças. Então quando alguém te pede oração, é uma aliança que você está fazendo quando você diz que vai orar. E você precisa manter essa oração. E você precisa colocar os pés do Senhor, porque você se comprometeu com a pessoa. E aí, por mais difícil que o caso seja, parece perdido, mas para Deus não há caso perdido. Então nós vemos que Deus vai honrando. E essa mulher aqui, ela decide ficar 6 meses, impedindo que os animais devorassem a carne dos seus filhos. Olha o resultado disso. A decisão dela de fazer isso gera um resultado muito além do que ela podia pensar. A intenção dela aqui era que depois de tudo ter sido feito, o rei decidisse devolver os corpos dos 2. Mas levou 6 meses os corpos expostos lá. E aí ela fica lá 6 meses, impedindo que as feras e os abutres devorassem a carne dos seus filhos. E aí o texto continua. Versículo 11. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Ai, e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul. Olha só. E Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Sean, aonde os filisteus tinham pendurados no dia em que mataram Saul em Gibeia. Dali transportaram os ossos de Saul
e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Olha só, gente. O que ela estava esperando? Os ossos, o resto dos mortais dos seus 2 filhos. Quando Davi viu a fidelidade dessa mulher, Davi faz além do que ela esperava. Ela só esperava os corpos dos seus 2 filhos. Além do corpo dos filhos, o rei manda buscar os corpos de Saul e de Jonatas, que estavam lá na terra de Jabes de Gileade. Ela recebe o corpo dos 2 filhos e o corpo do marido e o corpo do enteado. Vai além, Deus é sempre assim. Deus, quando vê a sua fidelidade de honrar a aliança que você fez com alguém, Deus vai te honrar além do que você pensa. Então ela tem ali de volta os seus 2 filhos, os corpos dele, para dar um enterro decente, para dar um enterro digno. E aí agora, Davi pega, não simplesmente entrega o corpo de Saul e de Jonatas a ela para ela enterrar em algum lugar, não. O texto continua aí. Essa aliança aqui, quando Davi manda pegar lá o corpo lá em Jabes de Gileade, isso aqui é uma outra aliança que foi feita também. Lembra que eu falei que tudo aqui gira em torno das alianças? Jabes de Gileade era uma cidade que ficava da além do Jordão. Quando você olha para o mapa de Israel, Israel fica à esquerda do Jordão, e quando a gente fala da além do Jordão, é a parte direita. 2 tribos e meia ficaram da além do Jordão. Entre elas, Jabes de Gileade, que é uma parte da terra dos filhos. Ele é descendente de Manassés, neto de Jacó. E aí, a primeira vitória de Saul foi justamente para defender esse povo. Os amonitas começam a ameaçar esse povo, que era uma tribo pequena. Eles eram um clã pequeno, eles começam a ameaçar. E aí dizem para eles, olha só, nós vamos fazer uma aliança com você, mas todo homem aqui vai ter que arrancar o olho direito para que nós façamos essa aliança. Essa é uma forma de você humilhar o povo que você estava dominando. Era uma forma de você envergonhar o povo. E os moradores de Jabes de Gileade, sem terem como se defender de um exército estrangeiro, mandam uma carta a todas as tribos de Israel. E aí Saul tinha sido ungido rei, mas não tinha tomado posse do reino. Samuel ungiu ele rei e mandou todo mundo de volta para casa. E aí o texto bíblico diz que quando Saul ouviu essa história, o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Saul pegou um boi dele e cortou o boi em 12 pedaços com um machado. E aí mandou mensageiro a todos os anciões de Israel, dizendo que quem não fosse com ele, com Samuel, contra os amonitas, ele faria o mesmo com o boi deles. E aí todo o povo se reúne para lutar contra os amonitas. E ali é a primeira grande vitória de Saul. E assim o reino de Saul é constituído e o Senhor confirma Saul como rei de Israel. O Senhor confirma a aliança que fez com Saul. E aí tem gente que acredita em acasos, gente. Tem gente que acredita em coincidências. Não existe coincidências. Saul, quando estava batalhando e foi morto lá com seus filhos, foi perto dessa região de Jabes de Gileade. Quando os moradores de Jabes de Gileade souberam que Saul e seus filhos tinham sido mortos e que estavam pendurados e expostos lá pelos filisteus, como um sinal de vergonha, eles foram lá na madrugada para honrar a aliança que tinham feito com Saul, por Saul ter os livrado dos inimigos. Eles vão lá honrar a aliança que eles tinham com Saul. Vão lá, resgatam corpos de Saul e dos seus filhos e dão um enterro digno. Davi agradece a esse povo, mas os corpos ficaram lá. Mas agora Davi vai honrar a aliança que ele tinha com Jonatas e com Saul. Ele manda que busquem os corpos.
E aí não mandam para um lugar qualquer. Davi mandou que os corpos foram sepultados bem na terra da família de Saul. Deu um enterro digno a Saul, o enterro de nobre como ele era. E aí tem gente que acha que Deus cumpre a aliança pela metade. Não, gente. Deus é extraordinário. Quando a gente vê a grandeza de Deus em guardar a aliança, Saul pecou, se desviou, tentou matar Davi, matou um montão de gente, matou 80 sacerdotes do Senhor. Saul enlouqueceu, gente, totalmente. Mas Deus tinha uma aliança com ele. Não tinha? Tinha. Ah, porque quem escolheu Saul foi o povo. Eu não sei de onde os caras tiraram isso, não sei que Bíblia é essa, gente. Quem escolheu Saul foi Deus. Deus escolheu Saul. E isso é tão sério que aqui Deus honra, fazendo com que Davi traga Saul e sepulte ele junto. Aqui, ó, versículo 14 diz assim, ó: sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Ele vai ser enterrado junto da família, como era a tradição. Deus está honrando mais uma vez a aliança que fez com Saul. E para você achar que não é acaso nem coincidência, de como Deus honra a aliança que faz, mesmo o indivíduo não honrando a sua parte, lembra depois de Salomão que o filho dele acabou dividindo o reino? Por causa das atitudes impensadas? Está lembrada disso? Que ficou reino do norte e reino do sul? Deus só poupa 2 tribos. Quais são as 2 tribos, gente? Judá e... Judá é a tribo de quem? De Davi. Benjamim é a tribo de quem? De Saul. Você acha que Deus não honra a aliança que ele faz com alguém? Você acha que isso é coincidência? Você acha que isso é por acaso? Não, gente. Deus honra a aliança que faz conosco. Saul enlouqueceu, matou um montão de gente, matou sacerdote, fez o inferno. Mas Deus não pode voltar atrás a sua aliança. Deus não pode voltar atrás. Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu não estou inventando nada não, gente. Eu só estou te contando fatos que estão aqui na Bíblia. Isso são fatos. Não é ideia minha, não. Isso são fatos que estão aqui. Porque honrar as alianças trazem bênçãos de Deus para nós. E aí, depois que Davi devolve os corpos de Saul e de seus filhos, Deus vem e visita o seu povo. Versículo 14, parte B. Fizeram tudo que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus tornou-se favorável para com a terra. Quando Davi faz, honra as alianças que ele tinha feito, com Jonatas, com Saul, com os bionitas, com Rispa, porque ele agora assume também. E essa mulher extraordinária, que nos ensina que vale a pena lutar pela família, vale a pena se colocar pela família. Essa mulher fica 6 meses intervindo ali a favor de seus filhos. Ela não para, ela não cansa, para que a vida dos seus filhos estavam mortos, mas para que seus corpos fossem protegidos, para que seus corpos ali pudessem ser resguardados e não fosse devorado pelas feras. Olha a dedicação dessa mulher. E aí, quando isso acontece comigo e com você, quando a gente honra as alianças que nós fizemos, como eu falei, nós fazemos alianças o tempo todo. Nós fazemos alianças com todas as pessoas que nos cercam, com os parentes, com os amigos, com as pessoas da igreja. Nós temos uma aliança e nós não podemos quebrar essa aliança, porque honrar essas alianças trazem bênção de Deus para nós. Então, querido, você precisa entender que quando você olha no texto bíblico, às vezes você não dá importância, mas é como eu digo, olha o texto com cuidado. Vê o amor dessa mulher pelos seus filhos. Ah, morreu, já era. Não. Ela estava interessada em proteger a dignidade dos seus filhos.
É por isso que no Brasil, infelizmente, nós vemos pessoas desaparecidas. E o Estado não está nem aí. E aí tem famílias que ficam atrás dos seus desaparecidos, que é pior do que dos seus mortos. Porque você nunca sabe o que aconteceu. E o Estado está nem aí para a vida. Esse Estado que nós vivemos, infelizmente, não estou falando desse governo ou do governo passado, não. Eu estou falando desde sempre, desde que os portugueses chegaram aqui, eles nunca deram valor para a vida. Nenhum governo deu. Até hoje no Brasil não existe um cadastro nacional de desaparecidos no Brasil. Se você tiver alguém desaparecido na família, eu sinto muito de dizer, nenhum governo está nem aí. Porque eles querem muito mal, querem saber dos vivos, imagine de quem desapareceu. Ele não dá resposta a ninguém. Mas essa mulher aqui, mesmo os filhos mortos, ela vai honrar a aliança que ela tinha com eles. Ela vai interceder por esses filhos. Ela vai proteger esses filhos. Porque ela precisava fazer um enterro digno para os seus filhos. Ela vai honrar essa aliança até o fim. E aí, querido, para nós terminarmos, eu coloquei aqui o ato de bravura, o amor materno, o sofrimento e a dedicação de Rispa em favor de seus 2 filhos. Foi recompensada além do que ela imaginava. Ela pôde sepultar dignamente os seus 2 filhos e ver seu marido e seu enteado serem sepultados na terra, na sua terra, junto com seus antepassados, como nobres que Deus os tornou. Rispa honrou a aliança com seus filhos e Deus lhe concedeu bênçãos infinitamente maiores do que ela podia pensar, pedir e pensar. É assim que Deus faz conosco. Quando eu honro a aliança que eu tenho com você, quando você honra a aliança que eu tenho comigo, porque nós precisamos ser um no Senhor, para agradar o coração do Senhor. Porque a Bíblia nos fala lá, Jesus falando na oração sacerdotal, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Porque aí o mundo vai saber que eu sou o enviado do Senhor. Então, para que isso aconteça, nós precisamos sermos um. Nós precisamos honrar a aliança que nós fizemos uns com os outros. As alianças que nós fizemos diante de Deus, elas precisam ser honradas. E aí, às vezes, a gente se esquece. E aí deixa o tempo passar. E as coisas vão acontecendo. Mas essa mulher nos ensina que vale a pena ir até o fim. Ela só queria o corpo dos 2 filhos. Mas Deus ainda deu além para ele dela o corpo do seu marido de volta. Que ela acho que nem pensava nisso. Então a gente vê a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus com Davi, com os Bionitas, com o povo de Jabes e Gileade. Deus é fiel com todos os seus. Deus é fiel com aqueles que confiam nele. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O tempo pode estar passando. O tempo pode estar desaparecendo. Quanto tempo Saul ficou lá em Jabes e Gileade? Até que foi resgatado, enterrado na terra dos seus pais. Porque Deus honra a sua aliança. Então Deus não esquece da aliança que fez com você. Deus não esquece da aliança que fez com a sua família. Deus não esquece da aliança que fez com seus filhos. No tempo oportuno, Deus vai estar resgatando a sua família. No tempo oportuno, Deus vai estar resgatando os seus. Não duvide disso. Não duvide das promessas do Senhor na sua casa. Não duvide da aliança que Deus fez com você. Porque quando a gente honra essa aliança, Deus faz abundantemente mais do que pedimos, do que pensamos e até podemos imaginar. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar esta canção. Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Eu espero que esta palavra tenha despertado você para ler esse texto, para conhecer mais dessa história, da bondade dessa mulher, da oração desta mulher, da intercessão desta mulher. Como ela se entrega, como ela se dedica. 6 meses, ela ficou impedindo que seus filhos fossem devorados. E aí, o rei fica sabendo. E o rei vai lá e faz algo maior do que ela tinha pensado.
assim é por mim e por você que Deus faz. Quando nós entramos para honrar as alianças, orando, dedicando, buscando ao Senhor, o Senhor faz infinitamente mais por mim e por você também. Creia nisso, acredite nisso. Como eu falei, é o texto que está dizendo.